Você já se perguntou por que certas pessoas simplesmente desaparecem quando você para de alimentá-las com atenção? E por que, mesmo ausentes, continuam tentando manipular os fios invisíveis da sua mente como se você ainda estivesse acorrentado? O que acontece dentro da psique de um narcisista quando você retira o espelho que ele tanto precisa para existir? Não estamos falando de vingança comum. Estamos falando de algo muito mais profundo, um ritual psicológico silencioso, onde o poder muda de mãos sem que uma palavra precise ser dita. Carl Jung dizia que o que não enfrentamos em nosso interior, acabamos encontrando como destino. E se eu te dissesse que existe uma maneira oculta ancestral, quase arquetípica, de fazer o narcisista se perder dentro da própria máscara? Não por raiva, mas por desequilíbrio simbólico. Porque quando você ativa certos gatilhos, silenciosos, sutis, mas devastadores, você não apenas se liberta, você instala o caos no trono de quem um dia te manipulou. Mas atenção, essa jornada não é sobre vingança, é sobre domínio da sombra. Quantas vezes você sentiu que estava em um jogo cujas regras só o outro conhecia, que quanto mais tentava entender, mais se afundava em uma neblina psicológica onde tudo parecia culpa sua? E se essa névoa tivesse nome? E se você, sem saber, estivesse servindo de espelho para uma entidade emocional vazia, incapaz de amar, mas sedenta por controle? O que Jung revela, ninguém ousa ensinar. Existe um ponto de ruptura na alma do narcisista. E você pode ser o espelho que o destrói por dentro sem tocá-lo. Mas cuidado, cada palavra que você ouvir aqui vai abrir portais internos que talvez você nunca tenha visitado. Nada será confortável. Você sentirá calafrios. Você perceberá que o maior campo de batalha não é externo, está no inconsciente. E quanto mais você compreender os mecanismos ocultos que governam a mente do narcisista, mais perceberá que o verdadeiro controle nunca esteve nas mãos dele, mas nas suas. O que será revelado aqui pode mudar não apenas sua forma de se defender, mas sua forma de existir. Você está prestes a acessar os golpes psíquicos que atuam no nível simbólico da dor. Não são armas. São espelhos invertidos, são chaves que abrem feridas que o narcisista nunca quis encarar. Mas antes de cruzar esse limiar, responda internamente. Você está pronto para deixar de ser a vítima e assumir o papel daquele que observa e revela a verdade que o outro tanto teme? Porque uma vez que você aprender esses golpes, não há volta. O silêncio vai gritar, a ausência vai queimar, e o narcisista vai implodir por dentro. Há algo dentro de você que sempre soube, mas nunca teve coragem de nomear. Algo que se remexe no fundo do estômago toda vez que você sente que está sendo manipulado, mas não consegue provar. Uma presença invisível, um fio puxado no escuro que faz você agir contra si mesmo. E então vem o silêncio, aquele silêncio pesado, sufocante, que o narcisista instala dentro de você como uma câmara de eco. E você se pergunta, fui eu que provoquei isso? Ou fui apenas moldado por mãos que me prometeram amor, mas só entregaram reflexos? Carl Jung chamou de sombra tudo aquilo que negamos em nós mesmos e que, ao ser projetado, se torna o fantasma que nos persegue. O narcisista, porém, não projeta apenas, ele vive na projeção. Ele constrói um labirinto onde cada espelho mostra uma imagem deformada de você. E quando você tenta sair, tudo que ouve é: você está errado, você é o problema. Mas, e se não for? E se a dor que você sente não for culpa sua, mas resultado de um jogo oculto de espelhos quebrados que nunca refletiram quem você realmente é? O primeiro sintoma da manipulação não é o medo, é a dúvida. A dúvida silenciosa que corrói, que sussurra nas entrelinhas do dia. Será que estou exagerando? Será que mereço isso? A resposta está enterrada sob camadas de condicionamento emocional. O narcisista não ataca de frente,
Ele planta imagens, palavras, gestos, e cada semente germina na sua insegurança mais profunda, fazendo florescer culpa onde deveria haver indignação. Você começa a se desculpar por respirar e nem percebe. Jung dizia que tudo aquilo que reprimimos se torna destino. E talvez seja por isso que você sempre atraiu os mesmos rostos com nomes diferentes. Sempre o mesmo vazio disfarçado de paixão. Porque algo em você precisava entender o que estava realmente buscando. Não amor, mas reparação. O desejo inconsciente de transformar o carrasco em cuidador. Mas o narcisista não cuida, ele consome, ele suga sua luz até você esquecer que já brilhou sozinho um dia. E é nesse esquecimento que ele se alimenta. Você começa a mudar, silenciosamente. Começa a andar com mais cautela, a falar com mais cuidado, a pensar 2 vezes antes de sentir. E essa transformação não vem de dentro, vem do medo. O medo de errar, de provocar, de ser abandonado. Mas o abandono já está acontecendo, mesmo com ele ao seu lado. Porque o narcisista nunca está realmente com você. Está apenas com a ideia de controle que criou a partir da sua vulnerabilidade. Ele não vê quem você é. Vê o que você representa, um espelho que ele pode apagar quando não gostar do reflexo. E se eu te dissesse que esse espelho agora pode ser virado? Que existe um ponto onde o jogo se inverte e o silêncio começa a gritar para o lado de lá? Que há uma dor específica, uma lacuna insuportável que começa a se abrir dentro do narcisista no exato momento em que você para de reagir? Não se trata de vingança. Se trata de cortar o combustível, de mostrar que você não é mais o personagem da fantasia dele, é o roteirista da sua própria realidade. E isso o destrói. Mas não espere gritos, nem confissões. A dor de um narcisista raramente aparece de forma direta. Ela se manifesta no vazio, na fúria sem alvo, no desespero disfarçado de indiferença. Ele começa a implodir por dentro, porque a imagem que ele precisava sustentar através de você se desintegrou. E agora ele precisa encarar o que sempre evitou, a própria sombra. Mas nem todos têm coragem para isso. Você tem? Então surge a pergunta inevitável. Como se reverte essa lógica? Como se transforma a dor em domínio, silêncio em impacto, ausência em presença viva? Jung diria: integre, não fuja da sombra, ilumine-a, porque o que você não assume te controla, mas o que você aceita se transforma. E talvez, só talvez, o primeiro golpe psicológico não seja contra o outro, mas contra a versão manipulada de si mesmo que você carregou por tanto tempo. Esse é o ponto sem volta. A partir daqui, nada será mais como antes. Algo dentro de você já começou a se mover, e essa mudança silenciosa, essa ruptura interna, é o início do fim para quem achava que controlava você. O jogo virou. Mas o verdadeiro movimento ainda está por vir. Há dores que não gritam, apenas sussurram dentro de nós como promessas não cumpridas. E às vezes, o maior barulho é aquele que ninguém ouve, o do próprio silêncio. É nesse abismo entre presença e ausência que mora o segundo golpe psicológico oculto, e ele não é uma ação visível, é uma renúncia, uma retirada estratégica, uma recusa consciente em continuar sustentando a ilusão do narcisista. E quando essa ausência se instala, não como punição, mas como escolha, o caos começa a tomar forma dentro dele. Porque, para o narcisista, sua presença nunca foi sobre afeto, foi sobre controle. E agora, você se ausentou. O segundo golpe psicológico oculto, segundo Carl Jung, nasce quando você deixa de ser espelho. Quando você recusa o papel de reflexo, quando você para de existir para ele. A ausência verdadeira, aquela que não é drama, mas decisão, é uma ferida que o narcisista não consegue costurar.
porque ela revela o que ele mais teme: o não reconhecimento. Para alguém que vive do olhar do outro, o desaparecimento da plateia não é um incômodo, é uma sentença, e o vazio deixado pela sua partida não é só silêncio, é um eco que ressoa com tudo o que ele nunca quis enfrentar. Talvez até aqui você tenha acreditado que precisaria dizer algo, enviar uma última mensagem, explicar seus sentimentos. Mas esse segundo golpe não se constrói com palavras. Ele acontece no espaço entre as palavras. Ele vive no não dito, no não respondido, no não alimentado. A ausência se torna presença viva, um espectro constante, um lembrete de que o controle foi perdido e que você agora é inacessível, não emocionalmente distante, mas espiritualmente inalcançável. E isso o consome. Jung nos alertou. Tudo aquilo que o narcisista nega em si, ele precisa projetar no outro para sobreviver. E quando você recusa ser esse receptáculo, o espelho quebra. O teatro desmonta e o palco vira ruína. Não há quem aplauda, não há quem admire. E é nesse silêncio, onde antes havia adoração, que ele começa a definhar. Não pela sua ausência física, mas porque você deixou de validar a ficção. Você saiu da hipnose. E isso rasga a narrativa que ele tanto tentou sustentar. A retirada emocional não é indiferença, é alquimia. É a arte de transmutar dor em soberania. Você não responde mais à provocação. Você não explica mais o que sente. Você não pede mais para ser visto. Porque agora você se vê. E esse reconhecimento interno, esse novo estado de consciência é intolerável para o narcisista, porque ele não consegue mais te acessar, nem te moldar, e cada tentativa frustrada de recuperar o controle só aprofunda sua própria dor. Ele não sente falta de você, ele sente falta do poder que exercia sobre você. Esse segundo golpe não é barulhento, mas ele reverbera como um trovão dentro do inconsciente do narcisista. Ele começa a testar. Envia mensagens, provoca ciúmes, espalha boatos, mas tudo isso é desespero disfarçado de frieza. É dor camuflada de orgulho. Ele precisa que você reaja, porque enquanto você reage, ele existe. Mas quando você silencia, ele some. E o narcisista odeia desaparecer, porque desaparecer é o mesmo que morrer dentro da própria mente. E ele sente essa morte lentamente, a cada ausência sua que se prolonga. E é aí que mora o verdadeiro veneno. O narcisista não tem estrutura interna para lidar com o vácuo. Ele precisa do fluxo constante de atenção, culpa, justificativas e dramas. Ele vive disso, se alimenta disso. É o oxigênio emocional dele. Quando você para de fornecer esse ar, ele sufoca. Começa a se debater internamente, a procurar novos alvos, a tentar te substituir rapidamente. Mas nada funciona, porque o que você representava não era uma pessoa, era um espelho emocional, ideal, um canal de reafirmação. E nenhum outro corpo vai preencher esse lugar, porque o seu silêncio agora grita mais alto do que qualquer palavra. Você pode achar que está fazendo pouco, que desaparecer é fraco, que ir embora é fugir. Mas Carl Jung diria o contrário. Às vezes, a maior força é o recuo. É recusar o combate. É não alimentar a sombra alheia com sua luz. Quando você sai, não como quem foge, mas como quem desperta, você não está apenas se protegendo, está curando, está reintegrando as partes suas que foram partidas, manipuladas, esquecidas. E essa reintegração, esse movimento invisível de volta a si, é um golpe devastador, porque ele não pode ser bloqueado, ele é interno. E mesmo que o narcisista não diga nada, mesmo que pareça intacto, por dentro ele está ruindo. A ausência que você oferece é como um espelho virado de costas. Ele vê a si mesmo e não reconhece. E isso, para alguém que nunca quis se ver de verdade, é insuportável. Ele sente a dor da rejeição simbólica.
da não validação, do fim do jogo. E nesse desespero, ele pode tentar voltar, pode até implorar. Mas não se engane, ele não quer você. Ele quer o que você oferecia, o espelho, a projeção, a ilusão. Você agora precisa resistir, porque esse segundo golpe não termina na ausência. Ele continua no silêncio sustentado, na não resposta, no não envolvimento. E cada vez que você escolhe não voltar, uma nova rachadura se abre na fachada do narcisista. E ele começa a consumir a si mesmo, preso em um labirinto que ele mesmo construiu, mas agora sem ninguém para culpabilizar, sem ninguém para refletir a mentira. Apenas ele e o vazio. E então a pergunta volta: o que você está disposto a sacrificar para manter sua paz? Porque a ausência pode ser dolorosa, mas a permanência pode ser fatal. Jung dizia que todo processo de individuação exige rompimento, e você já começou o seu. Agora, o próximo passo é atravessar a dor, sem se perder nela, porque do outro lado está a liberdade. Você ainda se lembra do dia em que se calou pela primeira vez para evitar conflito? O instante exato em que sentiu a própria verdade entalada na garganta e preferiu engolir o que sentia a ser visto como exagerado, dramático ou difícil de amar? Aquele momento não morreu. Ele ficou ali, guardado como uma semente amarga, dentro de você. E o narcisista soube disso, talvez sem palavras, mas soube. Porque o terceiro golpe psicológico oculto se alimenta exatamente dessa dor silenciosa. Ele acontece quando você decide, enfim, falar. Não para convencer, mas para cortar. A fala verdadeira, aquela que rasga a pele da fantasia, é o golpe mais temido por um narcisista, porque ela expõe o que ele passou a vida inteira tentando esconder, que por trás da imagem encantadora e do discurso manipulador existe um ser vazio, dependente da ilusão de controle para não encarar o próprio abismo. Carl Jung alertava: a verdade não liberta enquanto não for compreendida profundamente. E quando você se levanta com essa verdade nos olhos, algo dentro do narcisista se quebra de forma irreversível. Este é o terceiro golpe, a verbalização da consciência. É quando você não mais se cala, quando você não mais suaviza, quando com palavras simples você descreve o que ele mais teme ouvir. Eu te enxerguei. Isso desarma. Isso destrói, porque o narcisista sobrevive no território da dúvida. Ele precisa que você questione seus próprios sentimentos. Mas quando você nomeia o abuso, quando descreve com clareza o jogo emocional, ele perde o campo, perde o poder, porque agora você sabe, e o que foi visto não pode mais ser invisível. E não se engane, ele vai rir, minimizar, zombar, vai dizer que você está exagerando, que está inventando histórias, vai fazer parecer que a culpa é sua por ser sensível demais. Mas essa reação não é força, é pânico. Ele está tentando desesperadamente reconstruir a cortina que você rasgou. Porque o narcisista teme a linguagem que vem do inconsciente iluminado, a linguagem que não busca vingança, mas clareza. Porque essa clareza, Jung dizia, é o início da transmutação da sombra em luz. E o narcisista não sabe o que fazer quando perde o controle narrativo. Talvez você nunca tenha tido espaço para dizer o que sentia. Talvez você tenha sido treinado a sorrir enquanto sangrava por dentro. Mas agora, algo mudou. Porque você percebeu que sua voz não é barulho, é bússola. Que sua palavra não é arma, é mapa. E ao começar a falar não como quem acusa, mas como quem desperta, você abre um campo simbólico onde o narcisista não consegue mais atuar. Ele é um ator sem roteiro. E isso o desespera, porque agora ele precisa confrontar o que mais evitou, sua própria verdade não contada. O terceiro golpe é lento. Ele se instala aos poucos, em cada conversa que você recusa entrar. Em cada manipulação que você desarma, com uma frase simples como
Isso é sua responsabilidade, não minha. E essas frases, ditas com firmeza e calma, cortam como lâminas invisíveis, porque não estão cheias de raiva, estão cheias de consciência. E consciência, para um narcisista, é como luz em um quarto escuro cheio de monstros. Ela não apenas revela, ela dissolve, mas não espere gratidão, não espere transformação imediata. Você não está falando por ele, está falando por si, e essa é a chave. Quando você usa sua voz como instrumento de reintegração e não mais como tentativa de resgatar o outro, você sai do ciclo, você quebra o feitiço. E mesmo que ele finja não se importar, mesmo que vire as costas com sarcasmo, o impacto já está feito. Porque agora, ao deitar a cabeça no travesseiro, o narcisista não ouve mais sua submissão. Ouve sua lucidez. E essa lucidez ecoa. Cada palavra que você disse, ou que escolheu não dizer, se torna memória emocional no corpo dele. E diferente do que ele viveu até aqui, essa memória não traz prazer nem conquista. Traz desconforto, inquietação. Começa como incômodo e vira insônia. Porque agora existe um novo elemento no inconsciente dele. A dúvida sobre o próprio poder. E isso, para um narcisista, é como um veneno que corrói devagar. Você, por outro lado, começa a sentir algo novo. Uma leveza estranha, quase desconcertante. Não é felicidade, ainda não, mas é um tipo de alívio, como se um grilhão tivesse sido rompido, como se sua boca, depois de tanto tempo fechada, tivesse finalmente lembrado da sua própria força. Jung diria que a fala verdadeira é uma ponte entre o inconsciente e o eu. E ao atravessar essa ponte, você não volta mais para o mesmo lugar. Porque agora você viu, agora você disse, agora você é. Este terceiro golpe não destrói o narcisista de fora para dentro. Ele o implode de dentro para fora, porque a partir do momento que você articula o que ele passou a vida tentando esconder, ele não pode mais negar. E essa impossibilidade de negar é o que o consome, porque o narcisista pode fugir de tudo, menos daquilo que foi nomeado. E você acabou de nomear. Você já percebeu que há um tipo de ausência que dói mais do que qualquer presença? Não é a ausência física, nem o simples distanciamento. É a ausência emocional de quem, mesmo ao seu lado, sempre esteve ausente por dentro. E, no entanto, foi exatamente a carência dessa presença que te fez se moldar, se curvar, se reinventar para ser aceito. Mas há um ponto na alma em que algo finalmente se rompe. E é nesse ponto que nasce o quarto golpe psicológico oculto, quando você deixa de desejar ser escolhido por alguém que só sabia te usar como cenário. Carl Jung nos ensinou que a verdadeira liberdade começa quando deixamos de procurar fora aquilo que falta dentro. E esse é o quarto golpe, a autossuficiência emocional silenciosa. Não aquela que se grita, que se posta, que se performa, mas a que se sente, aquela que nasce de um lugar profundo, quase sagrado, onde você entende que não precisa mais da aprovação do narcisista para existir. Não precisa da validação dele para se sentir digno. E o que isso causa do outro lado? Um colapso, porque o narcisista precisa ser necessário, ele precisa ser indispensável. Precisa saber que você depende dele, nem que seja da dor que ele te causa. Quando você rompe esse elo, você desaparece do jogo e ele entra em desespero. Você começa a mudar em detalhes. Você não atende mais com urgência, não responde, mas com medo. Você não caminha mais pisando em ovos, nem vive tentando provar sua lealdade. E essa calma interna, essa serenidade que começa a se instaurar, é a maior ameaça para alguém que só sabe se conectar pelo desequilíbrio. O narcisista não suporta estabilidade. Ela o deixa invisível. Ele precisa do caos para existir. Precisa do drama, do medo, da insegurança.
Quando você começa a vibrar fora desse campo, ele deixa de sentir sua presença. E isso o desespera. E aqui acontece algo paradoxal. O narcisista começa a te desejar mais. Mas não é amor, é controle disfarçado de saudade. Ele sente falta da sua vulnerabilidade, do seu medo, da sua dúvida. E quando tudo isso cessa, ele entra em crise. Porque agora você não apenas se afastou, você se reconstruiu. E não há nada mais intolerável para ele do que saber que você conseguiu florescer longe da sombra dele. Porque isso revela a verdade que ele sempre negou. Você nunca precisou dele. Ele é que precisava de você. Esse é o quarto golpe, o mais simbólico, o mais lento, o mais profundo. Você não grita, não ameaça, não confronta. Você apenas cresce. Você se torna pleno. E essa plenitude é a prova viva de que o que ele oferecia nunca foi amor, foi domínio. Foi um acordo oculto onde você dava sua essência e ele devolvia migalhas. Mas agora, você encontrou fonte própria. Você bebe da sua própria água. E isso o mata, porque para o narcisista, sua felicidade sem ele é uma humilhação silenciosa. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós aparece na vida como destino. E talvez seja por isso que o narcisista esteja cercado por destinos que desmoronam, porque ele nega tudo o que é humano: empatia, entrega, humildade. Ele se recusa a olhar para dentro. E quando alguém ao redor dele ousa crescer emocionalmente, ousa iluminar a própria sombra, ele entra em colapso. Porque, ao contrário do que ele acredita, o que ele sente por você não é superioridade. É inveja da sua capacidade de ser inteiro. E agora que você não precisa mais dele, ele precisa lidar com isso. Mas não espere ataques frontais. O narcisista é sutil. Ele tenta se infiltrar pela nostalgia, pela culpa, pelo lembra de quando éramos felizes. Ele cria armadilhas emocionais, convites disfarçados, reconexões ensaiadas, mas tudo é uma tentativa de restaurar o antigo vínculo, aquele onde ele era o centro e você girava ao redor. Agora que você é o seu próprio centro, ele não sabe mais orbitar. Ele está perdido e vai tentar te puxar de volta. Mas você precisa lembrar, cada passo de volta é uma renúncia da sua nova consciência. E aqui, mais do que nunca, você vai se sentir tentado, porque ele vai parecer carente, sincero, transformado. Mas Jung nos alertou sobre isso. O inconsciente cria armadilhas em forma de desejo. O que você sente não é amor, é o eco da carência que ainda está se curando dentro de você. E se você ceder, voltará a alimentar o ciclo. E o quarto golpe será revertido. Por isso, mantenha-se firme. Crescer dói, mas se encolher para caber no espaço do outro, dói muito mais. Você não é a ferida que te causaram. Você é a cicatriz que se transformou em força. E essa força, mesmo em silêncio, ecoa dentro do narcisista como um lembrete constante de que ele falhou. Falhou em te destruir. Falhou em te manter dependente. Falhou em te fazer duvidar de si. Porque agora você não apenas sobreviveu, você floresceu. E isso o consome todos os dias. Ele pode não demonstrar. Pode fingir estar bem, pode exibir conquistas, pode se mostrar indiferente. Mas por dentro, o narcisista está rachado. Porque o que você tirou dele não foi um corpo nem um afeto, foi o controle simbólico. A certeza de que você nunca mais será o mesmo, e que a partir daqui ele jamais conseguirá te tocar da mesma forma. O vínculo que existia foi quebrado, e o espelho, que antes refletia submissão, agora reflete luz. Esse quarto golpe é a própria metamorfose. É o momento em que a lagarta não apenas deixa o casulo, mas jamais volta a rastejar. E por mais que o narcisista tente reverter o tempo, reencenar as memórias, reconstruir as pontes, tudo estará diferente. Porque agora quem você é não cabe mais no lugar de onde você veio.
E isso, no silêncio mais profundo da alma, é o golpe mais devastador de todos. Você já teve a sensação de estar vivo, mas ausente de si? Como? Se respirasse por reflexo, mas não estivesse mais ali? Quando se convive com um narcisista, a alma não desaparece de uma vez. Ela se desfaz em doses, nas concessões diárias, nas pequenas desistências de si, nas desculpas inventadas para justificar a dor. E em algum ponto da jornada, você se dá conta, o que te prende já não é a pessoa, é o ciclo, o padrão, a ideia de que ainda há algo a resolver. Mas é nesse exato ponto, quando a consciência começa a doer mais do que o vínculo, que surge o quinto golpe psicológico oculto. E ele é o mais brutal, porque não destrói o narcisista apenas, ele o expõe a si mesmo. Carl Jung dizia que a individuação é um processo de ruptura com tudo aquilo que nos impede de sermos inteiros. E o quinto golpe é exatamente isso, o espelho invertido. É quando você para de olhar para ele e ele começa a se ver sem você. Pela primeira vez, não há mais reflexo idealizado, não há mais narrativa sustentada, não há mais distração emocional. O palco está vazio e o personagem que ele interpretava desaba, porque agora o público, você, foi embora. E o que sobra não é glória, é escuridão. Esse golpe não precisa de palavras, nem de gestos. Ele acontece no invisível, na ausência total de conexão, na dissolução simbólica do vínculo. Você não deseja mais vingança, não quer que ele sofra, você simplesmente não quer mais nada. E esse nada é insuportável para quem só sabe existir sendo o centro da vida de alguém. O quinto golpe é o colapso da fantasia, é a falência da manipulação. É quando o narcisista descobre que você não o odeia, você só não o reconhece mais. E isso o destrói. Antes, ele era tudo, seu centro, sua âncora, sua obsessão. Agora ele é só um ruído do passado, um eco, uma lembrança sem poder. E a sua paz, essa paz silenciosa, sólida, estável, é o grito mais alto que ele já ouviu, porque ela mostra que ele perdeu. Não a disputa, não o controle, mas o valor simbólico que tinha na sua vida. Ele deixou de ser referência. E para alguém que vive da ilusão de ser indispensável, essa perda é uma sentença. Não há como voltar para o jogo. Não há mais palco. Não há mais luz. E o ator evapora. Esse quinto golpe só acontece quando você encerra todos os ciclos internos. Quando não há mais perguntas, nem lacunas, nem esperança de redenção. Quando o que restou é apenas clareza. E essa clareza não se impõe. Ela simplesmente é. O narcisista pode tentar te provocar. Pode tentar se reaproximar. Pode até tentar te destruir mais uma vez, mas nada disso te move, porque agora você vê, você compreende, você integrou, a sombra dele já não te assusta, porque você encarou a sua, e esse encontro com sua própria escuridão foi o que te deu luz. Jung escreveu que só aquilo que enfrentamos pode ser transformado, e o quinto golpe é justamente essa transformação, não do outro, mas de si, porque o maior veneno do narcisista é a sua própria dependência, a dependência de ser visto, temido, desejado, lembrado. Quando você desaparece da psique dele como referência emocional, ele não sabe mais quem é. E essa perda de identidade é o início da ruína. O narcisista não enlouquece por estar só. Ele enlouquece por não mais ser necessário. E agora, ele não é. Você talvez se pergunte se ele sente saudade. A resposta é, ele sente falta do poder, do efeito, do impacto. Mas saudade? Não. O narcisista não sente saudade. Sente necessidade. E agora que você não está mais disponível, essa necessidade vira angústia, um desconforto que corrói. E o mais cruel é que você não fez nada para provocar isso, você apenas se curou. E essa cura para ele é ofensiva.
porque ela revela a mentira que ele contava, que sem ele você não sobreviveria, e agora você vive melhor do que nunca. Ele talvez finja indiferença, poste felicidade, exiba novos alvos, mas tudo isso é encenação, porque o quinto golpe não deixa rastros visíveis. Ele acontece nas entrelinhas, nos silêncios, nas madrugadas em que ele se pergunta por que perdeu alguém que ele achava que controlava para sempre. E essa pergunta não tem resposta, porque a resposta, agora, não. Está mais no mundo dele, está em você. E ele não tem mais acesso, e você já não sente mais raiva, já não deseja mais entender. Porque entendeu, porque aceitou, porque integrou. A sua dor foi transmutada em discernimento, a sua ferida virou passagem. E o vínculo que antes te amarrava agora é apenas um marco, um ponto no tempo, o antes e o depois de quem você se tornou. E esse novo você, livre, inteiro, lúcido, não pode mais ser manipulado, porque agora você não apenas se conhece, você se pertence. E é por isso que o quinto golpe é o mais devastador, porque não depende de ação, depende de evolução. Ele é o fim simbólico do ciclo. É quando você não olha mais para trás, quando não há mais guerra, porque a guerra acabou. E quem tenta te atingir a partir de agora, acerta apenas o próprio vazio. E o narcisista sabe disso, sente isso, vive isso, porque perdeu o único poder que realmente sustentava sua farsa, o de existir através de você. Há dores que não voltam, mas deixam ecos. Palavras que não foram ditas, mas ainda sussurram por dentro. E agora, talvez, você esteja percebendo que este vídeo não foi apenas uma exposição de golpes psicológicos. Foi um espelho simbólico, curvado por dentro, que refletiu a sombra que você carregava e a luz que, mesmo escondida, sempre esteve lá. Nada do que foi dito aqui precisa ser lembrado, porque o que realmente importa já foi sentido. Carl Jung nos ensinou que o processo de individuação não é sobre vencer o outro, mas sobre recuperar a si mesmo. E ao longo desses 5 golpes, algo dentro de você foi sendo restaurado. Não de forma óbvia, não com um estardalhaço, mas silenciosamente, como quem acorda de um transe. O narcisista nunca quis sua liberdade. Ele só queria sua energia, sua dúvida, sua luz mal compreendida. Mas agora, ao sair desse ciclo, você já não é a mesma alma que entrou. Talvez você ainda sinta resquícios da dor, cicatrizes que coçam, memórias que ardem. Isso é natural, porque crescer dói. Mas se você chegou até aqui, é porque algo em você recusou morrer onde antes só havia silêncio. Algo em você escolheu viver com os olhos abertos, mesmo que isso significasse ver coisas que preferia evitar. E isso é despertar. Você não foi fraco por ter se calado. Você foi condicionado. Você não foi ingênuo por ter amado. Você foi genuíno. Mas agora você é consciente, e a consciência é um fogo que não se apaga. Ela ilumina o que antes era sombra, revela o que antes era mentira, e, acima de tudo, ela te devolve a única coisa que o narcisista tentou arrancar, o direito de ser inteiro. O narcisista pode ainda existir na sua vida. Pode cruzar caminhos, lançar olhares, tentar reencenar velhos enredos, mas algo essencial mudou. Agora você vê. Agora você sabe, agora você sente. E esse sentir não é mais reativo, é soberano. Você não precisa provar nada a ninguém. Você não precisa se explicar. A sua cura é silenciosa, mas é tão forte que o outro já a percebe, mesmo sem que você diga uma só palavra. Há um tipo de paz que não se encontra em retiros ou frases prontas. Há uma paz que nasce quando você recusa ser palco para a dor do outro, quando você escolhe ser templo para a sua própria verdade. E essa paz, embora pareça solitária, é liberdade em sua forma mais pura. O narcisista nunca poderá habitá-la, porque onde há luz real, a manipulação se desfaz.
Onde há consciência, a ilusão se dissolve. Hoje, talvez pela primeira vez em muito tempo, você sentiu que não está mais lutando. Não porque se rendeu, mas porque não há mais guerra dentro de você. O inimigo que antes te feria agora caminha em círculos, tentando reencontrar uma versão sua que já não existe. E você, em silêncio, segue em linha reta, em direção à vida, em direção a si. Este vídeo não foi um fim, foi um rito, um renascimento interno disfarçado de conteúdo. E se por acaso você sentir um nó na garganta, um tremor leve no peito ou uma lágrima que insiste em cair, não interrompa. É só sua alma voltando para casa. A verdade tem essa habilidade rara. Ela não exige barulho, mas sempre faz morada onde é ouvida. Se você sentiu que essa jornada tocou lugares que ninguém mais acessa, então não guarde isso só para si. Compartilhe, não para espalhar um vídeo, mas para libertar outras almas que ainda estão presas em silêncios que você já quebrou. Comente, diga o que doeu, diga o que curou, e se quiser caminhar mais, inscreva-se. Mas faça isso não por hábito, faça porque sentiu. Porque no fundo você sabe, algo mudou aqui dentro, e o que muda por dentro muda tudo, porque há feridas que sangram, mas há outras que florescem.